Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então, retomando, é uma alegria ter você aqui no nosso canal, é uma alegria poder partilhar a Palavra de Deus com você. De maneira especial, domingo que é dia do Senhor, é dia de fazermos a experiência com esse Deus maravilhoso. Hoje, já no quinto domingo da quaresma, a gente já está já nos finalmente. Semana que vem a gente já entra na melhor, na principal, na mais perfeita e sobrenatural semanas para um cristão. Hoje, o Evangelho traz para nós a pecadora. Essa mulher que a gente já conhece, já ouviu falar dela muitas vezes, canta muitas músicas sobre ela. Então vamos mergulhar no mistério do testemunho dessa mulher e daquilo que Deus quer falar para cada um de nós ao nosso coração. Então, em primeiro lugar, me chamava a atenção nessa liturgia, porque o Salmo diz: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mas, se a gente olha para a vida dessa mulher, maravilhas. Sim, Deus fez maravilhas na vida daquela mulher. Deus a perdoou, Deus devolveu a sua dignidade, Deus não deixou que ela fosse apedrejada. Essas são as maravilhas que Deus fez. Mas, antes dele fazer essas maravilhas, ele permitiu que ela fosse humilhada. Porque no caminho do encontro com Deus, no caminho da experiência e da plenitude com Deus, vão haver muitas humilhações na nossa vida, sofrimentos e humilhações. Então, ele permitiu que ela fosse humilhada, para que ela experimentasse a consequência de viver segundo uma vida com os homens, porque ela vivia uma vida segundo a lei dos homens. Ela foi pega em adultério, então ela satisfazia os seus prazeres, ela vivia da maneira com a qual ela achava que era melhor, ela vivia da maneira que ela achava que ela poderia viver, até que ela encontrou o Senhor. E ele disse para ela e mostrou para ela a maneira verdadeira de se viver. Então, ela foi humilhada enquanto ela vivia uma vida segundo os homens. Mas quando ela encontrou Jesus, acabou a humilhação. E ela experimentou da maravilha de ser de Deus, da maravilha de se encontrar com o Senhor. Então, talvez na sua vida, você esteja vivendo muitas humilhações, muitas tribulações, muitas dificuldades, porque ainda está vivendo uma vida segundo a lei dos homens. Está vivendo uma vida segundo os ditames, segundo aquilo que os homens falam que devemos fazer. Mas precisamos fazer uma experiência com o Senhor. A experiência que as humilhações que você esteja passando te façam entender que você precisa talvez olhar para cima. Que aquela mulher caída no chão, para ela ver o Senhor, ela teve que levantar os olhos. Talvez você precise fazer essa experiência de levantar os olhos, olhar para Deus, olhar para o Senhor e ver que maravilhas Ele quer e deseja fazer na sua vida. A primeira leitura vai falar para nós que o Senhor, Ele transforma a nossa história. Ele chega na vida daquela mulher e permite, e ela permite, na verdade, Ele chega na vida daquela mulher e transforma a vida daquela mulher. Porque ela também permite que Ele faça, que Ele chegue até a vida dela. Ela também permite a entrada de Deus. E aí, a primeira leitura vai falar que Deus, ele faz nova todas as coisas. Aquilo que está mal formado, aquilo que está difícil, aquilo que está desconexo, ele faz novo. Mas só faz novo em quem permite ele chegar. Em quem vai até ele, em quem se coloca aos pés dele, em quem se aproxima dele, quem passa pela humilhação e pelo sofrimento. Deus chega e faz essa maravilha do novo. E aí ele vai pedir, na primeira leitura, que não se olhe para trás, não lembre as coisas passadas, dos fatos antigos, mas deixe o que ficou para trás e prossiga numa vida nova com Deus. Porque se é vida nova, não dá para ficar arrastando e continuar levando aquilo que é antigo, não dá para continuar alimentando aquilo que são as outras coisas. Então, por isso ele diz também para aquela mulher, aí a união da primeira leitura com o Evangelho. Então é deixar o que é velho para trás, e aí ele diz, vai e não tornes a pecar. Então a primeira leitura de Isaías diz, não viva do passado, deixe o passado para trás, aquilo que é velho.
E o Evangelho, vai, não tornes a pecar. Que a podridão, a velhice, aquilo que já é ultrapassado do nosso pecado, fique para trás, para podermos acolher a Deus, para que possamos abrir mão de tudo aquilo que é velho para acolher Deus que faz nova todas as coisas, o Deus da novidade da nossa vida, o Deus que é a realidade concreta e mais perfeita que podemos viver, e não coisas ultrapassadas e já vencidas. Quantas vezes nós insistimos em brigas, em reclamações, em discussões, em situações que estão pendentes há anos e a gente continua insistindo na mesma coisa, insistindo, fazendo do mesmo jeito. Então abracemos um novo com Deus, um novo de Deus, para que possamos prosseguir. Então é preciso cortar vínculos com o passado, é preciso mudar práticas, é preciso mudar mentalidades, é preciso mudar os caminhos, porque talvez nós estamos acostumados sempre a ir ao mesmo lugar, sempre fazer as mesmas coisas, sempre ter as mesmas atitudes. Se sempre que eu estou frustrado eu me comporto do mesmo jeito, eu vou cair nos mesmos pecados. Se sempre que eu estou com raiva eu me comporto do mesmo jeito, encontrando em quem descontar a minha raiva, eu não vou mudar nunca. Mas agora se eu percebo, eu tô com muita raiva, Deus me ajuda, e começo a rezar, eu já faço algo diferente. Se no meio daquela situação de, às vezes os jovens namorando, naquela situação, né? Não, mas a gente não tem problema não, a gente vai ficar sozinho em casa só hoje para namorar, mas não tem problema, é só ver um filme. Você sabe que onde esse caminho vai te levar. Eu não quero nada com ela não, aquela mulher às vezes do trabalho, aquela pessoa do trabalho que está dando em cima de você. Não, mas eu não quero nada com ela. Mas você continua conversando, você continua respondendo as mensagens, você continua dando atenção. Se você não muda as suas atitudes, se você não muda a sua mentalidade, se você não muda a sua maneira de proceder, o novo de Deus não consegue se instaurar na sua vida. É como um computador ou um celular. Às vezes as meninas da Pascom reclamam que o celular tá com a memória cheia e não consegue gravar. Então você precisa apagar coisas velhas para poder gravar algo novo. Então também é assim na sua vida. Talvez tenham coisas aí no seu HD do seu coração, no seu HD da sua memória, no seu HD, no seu celular de contatos, de pessoas, que você precise apagar, deixar para trás, dentro do seu coração, deixar, para que o novo de Deus possa se instaurar na sua vida. Porque deixar, abandonar, romper, não mais voltar para essas situações é o substrato para o novo crescer. O novo é como uma planta, ela precisa ser adubada, e o adubo é renúncia. O adubo para o novo crescer é renúncia. O adubo para o novo crescer é abrir mão. O adubo para o novo crescer é desapego. Então é assim que a gente cresce. A segunda leitura vai dizer justamente isso. É reconhecer que tudo é lixo diante da grandeza de Deus. Que tudo aquilo que eu já vivi de porcarias de pecado, de maledicências, de fofoca, de mentira, tudo isso é lixo diante da grandeza de Deus. É reconhecer que as ofensas que o seu marido pode dizer para você, que pode chamar de nomes estranhos, esquisitos, nomes ruins, isso é lixo. Joga fora, não guarda no seu coração, pois Deus te ama. E Deus te olha com um olhar de amor, de pai, daquele que quer cuidar, daquele que deu a vida na cruz por você, daquele que quer te santificar, que é a obra do Espírito Santo. As desobediências do seu filho, as malcriações, o filho que está envolvido com drogas, o filho que saiu de casa, o filho que não liga para você, deixe isso passar, porque Deus liga para você e se preocupa com você e Ele quer a sua salvação. Então, essas coisas humanas da nossa vida precisam ir se tornando lixo, e nós precisamos ir pouco a pouco jogando fora, nos desfazendo. Quem é que guarda lixo em casa? Quem é que guarda lixo, coisa velha, coisa podre? Se tem um alimento, você abre a geladeira, tá aquele cheiro de podre. O que você vai fazer? Deixar na geladeira? Não, você precisa jogar fora. Então assim também precisa ser com essas situações da sua vida. Os maltratos, as fofocas que fazem contra você, as pessoas que estão maldizendo a sua vida, as pessoas que estão te invejando. Deixa isso passar, porque isso é lixo diante da grandeza de Deus. Eu tenho a Deus e isso me basta. Porque senão eu acabo me perdendo de Deus. Eu me preocupo tanto com aquilo que estão falando de mim, com aquilo que estão fazendo contra mim, com aquilo que está me angustiando, com aquilo que me deixa ansioso, com aquilo que me deprime, com aquilo que me frustra, que eu perco tempo saudável de estar com Deus. Muitas vezes a gente deixa de rezar porque está com preguiça, porque está ansioso, porque está frustrado, porque está triste, porque está magoado. Queridos, você está perdendo tempo.
Nós precisamos rezar e adorar a Deus, porque Ele é o Deus das coisas humanas. Ele é o Deus que cura as coisas humanas. Então não fique parado naquilo que é humano, naquilo que os homens fazem contra você, naquilo que você acha que não pode fazer. Mas corra, vá ao encontro, se jogue aos pés do Deus que cuida, que cura, que liberta e que nos salva das coisas humanas. Então, não fique preso na humanidade, mas vá para o Deus que faz e realiza diante das coisas humanas. Nós precisamos correr para Deus e nos lançar aos pés do Senhor. Então, eu também devo tomar cuidado nesse processo, porque muitas vezes eu não vou me permitindo viver uma vida com Deus, porque eu estou cheio de problemas. Mas, queridos, Ele é o Deus que resolve problemas. Então, eu tenho que deixar tudo. Eu deixo os meus problemas por Deus. Eu deixo os meus problemas para estar com Deus. Eu lembro de 2 santos, Santa Teresa de Calcutá, que dizia que as irmãs uma vez estavam reclamando e falando para ela: Madre Teresa, nós temos tantas coisas para fazer, e elas tinham 2 horas de oração todos os dias. E aí elas vão até Madre Teresa e falam: Madre, a gente tem muitos enfermos para cuidar, muitas coisas para fazer, a gente pode diminuir 1 hora de oração para poder fazer melhor as coisas? Aí ela disse: tá sem tempo? Ok, vamos aumentar então para 3 horas. Porque se vocês não estão fazendo a partir de Deus, não tem sentido o que vocês fazem. E São João Paulo II também tinha o costume de passar a manhã inteira na capela. E aí um funcionário foi lá e bateu na porta da capela e falou assim: Santo Padre, hoje tem muitos documentos para despachar, muitas coisas para fazer, muitos problemas para resolver. O senhor não quer ir para o escritório? Aí ele abriu a porta, escutou e falou: então, isso significa que eu preciso ficar mais tempo aqui. E fechou a porta. Ou seja, os problemas não podem ser maiores do que Deus. Os problemas não podem nos tirar de Deus. Os problemas não podem nos roubar da presença de Deus. Mas nós devemos estar em primeiro lugar com o Deus, que é o Deus que resolve os problemas. Porque depois nós vamos ter uma outra mentalidade, uma outra cabeça, um outro time para resolver os problemas. E o Evangelho vai falar de Jesus fazendo isso. O Evangelho começa dizendo: Jesus estava no Monte das Oliveiras e depois foi para o templo. Então, ou seja, olha o que era a vida de Jesus. O monte, que é o lugar da oração, ele ia para o monte para se retirar para rezar, e ele foi para o templo, que é o lugar por excelência da oração, é o lugar da oração comunitária. Então ele se dedicou no monte na oração pessoal e se dedicou também no templo à sua oração comunitária, a oração com os seus irmãos, a oração com o povo. Então nós precisamos, queridos, ter a oração como um lugar de preferência, de predileção na nossa vida. Jesus foi para o templo de madrugada ainda. Então, ou seja, porque mostra que a prioridade da vida dele é isso. Desde a aurora, busco a ti, meu Deus. E ainda assim, mesmo ele sendo Deus, ele não deixava de rezar. Então você que é um homem fraco, limitado, uma mulher cheia de dificuldades, por que você não vai rezar? Por que você não está rezando? Ou se você já reza, por que você não está rezando mais? Por que você não está se entregando mais a Deus? Porque esse é o sentido da nossa vida, uma entrega total ao Senhor. E aí o Evangelho vai dizer ainda que trouxeram então aquela mulher adúltera e humilharam ela, né? Jogaram ela no chão, queriam apedrejá-la. Aquela mulher estava humilhada, sem dignidade nenhuma, jogada no chão. E aí é interessante porque dizem: Jesus, essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar tais mulheres. O que você diz que a gente deve fazer? Jesus não respondeu nada, se abaixou e começou a escrever no chão. O que ele estava escrevendo no chão? Ninguém sabe. Existem muitas especulações teológicas para o que ele poderia estar escrevendo. O pecado daqueles homens, poderia estar escrevendo muitas coisas. Mas o que ele estava escrevendo não importa. O que importa é a atitude de Jesus. Jesus não respondeu de imediato aquele questionamento. Mas ele, escrevendo no chão, ele estava ganhando tempo, ele estava rezando, ele estava refletindo, pedindo a Deus sabedoria para responder. Hoje, eu e você, quando somos questionados, confrontados, quando somos afrontados, a gente quer de imediato dar uma resposta. A gente quer logo responder, retrucar, a gente quer bater de frente. Mas será que não seria melhor fazer como Jesus? Respirar fundo, pedir sabedoria e discernimento para dar uma resposta adequada. Porque Jesus poderia ter dado uma resposta atravessada, como ele deu em alguns outros momentos, né? Que ele, dava umas respostas assim de cara. Mas nesse momento, nessa situação, ele ganhou tempo, ele esperou, ele discerniu o que era melhor falar.
Então também é um ensinamento para nós. Não responder de cara, não responder a primeira palavra. Não é somente a primeira palavra que vem na nossa cabeça que é a resposta. Mas é preciso ter discernimento, é preciso passar pelo crivo da sabedoria de Deus, o que nós vamos falar. E aí, sim, ele vai responder: quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. E aí ele desmonta aqueles homens. Todos eles vão saindo um por um, do mais velho ao mais novo. Ele vai desmontando eles, porque eles não tinham resposta. Talvez se Jesus tivesse falado a primeira coisa de cara, talvez a discussão não teria tomado esse rumo. Mas ele: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, uma única frase pensada, discernida, rezada, pode encerrar uma história. Pode acabar com problemas que a gente está arrastando por anos. Então, tenta fazer esse exercício na sua vida. Tenta exercitar de não falar a primeira palavra que vem na cabeça, mas pedir a Deus sabedoria e discernimento, respirar fundo para poder responder. Ele também ensina, né, para cada um de nós, que nós não existe um padrão, né? Assim, ele ensina que nós não temos um padrão para condenar, porque nós não temos padrão para condenar, porque todos nós somos pecadores. Então eu não devo me colocar no lugar do acusador, eu não devo me colocar no lugar do réu, porque quem julga é Deus. Quem vai condenar, quem vai dizer se vai para o céu ou para o inferno é Deus. Então eu não estou no lugar de acusar e condenar ninguém. Às vezes nós dizemos assim: mas eu não faço nada de mal, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não sou adúltero, eu só tenho uma mentirinha de vez em quando, só uma fofoquinha. Mas essa mentira e essa fofoca, se você não se converte, se você não deixa de cometê-la, você pode ir para o inferno igual um ladrão, igual um assassino, igual um adúltero. Porque o adúltero, o ladrão e o assassino, se não se convertem, vão para o inferno. Se morrem nesse pecado, vão para o inferno. E você, se morre com a mentirinha, se morre com a fofoquinha, sem se converter, sem se arrepender, você pode ir para o mesmo inferno, no mesmo lugar, arder do mesmo jeito. Então não se ache melhor do que os outros. Não se coloque no lugar de juiz, mas se coloque no lugar do réu, de reconhecer os seus pecados, de reconhecer a sua indignidade e pedir perdão para Deus. E por fim, me encanta que aquela mulher estava no melhor lugar. Esse texto todo, ele serve para nos ensinar que o pecador tem um lugar aos pés de Jesus. Todo pecador deve encontrar o seu lugar aos pés de Jesus, junto da fonte do perdão e da misericórdia. Essa mulher, nesse texto, institui o lugar do pecador. O lugar do pecador não é distante, o lugar do pecador não é sozinho, o lugar do pecador não é abandonado, mas o lugar do pecador é aos pés de Jesus. Porque como pecadores, é aos pés de Jesus que encontramos a paz, porque Ele não nos condena. Quando nós ficamos no nosso pecado e estamos próximos de homens e de pessoas, eles vão nos condenar, vão nos acusar, vão nos humilhar, vão nos apontar, como a gente viu no contexto daquele texto. Mas o nosso lugar como pecador não é no meio dos homens. Nosso lugar como pecador é aos pés de Jesus. Então não queira a atenção dos homens, não queira confirmação ou respostas humanas, mas queira estar aos pés do Senhor, pois é ali que nós encontramos a nossa felicidade. É ali que é o nosso lugar. O meu lugar como pecador é aos pés de Jesus. E dali eu não vou sair. E com Ele eu vou permanecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.